Meus amigos, boa tarde. Na verdade, hoje é a nossa despedida do Maranhão, depois de 4 dias aqui. E eu posso não ser a iluminada que a nossa irmã falou, mas eu sou ousada, porque fazer palestra ao lado desse amigo querido é preciso ser ousada. Mas vou tentando. E fico muito feliz, porque no passado fez 50 anos que eu faço palestra. E comemorar com vocês é extraordinário, porque todos temos que comemorar a partir do momento em que doutrina espírita, para todos nós, nas mais diferentes épocas e idades, se tornou imprescindível para a renovação das nossas atitudes, para o nosso equilíbrio, e há de ser doutrina espírita a nossa companhia querida sempre. Ela pede um minutinho para colocar água e nós não somos bobos de recusar. Mas como o Maranhão ficou frio, né? Do ano passado para cá, Nossa Senhora, né? Pela primeira vez eu não senti calor. Mas eu não fui a Imperatriz, que é a porta do inferno. Né? Fiquei aqui em São Luís mesmo. Obrigada, minha querida. O bom daqui é que a água é sempre gelada. Tem que ser. E que maravilha estar aqui no Fraternidade. Eu estava vendo todo o trabalho que vocês têm aqui e pensando comigo. Eu não queria fazer parte dessa casa, porque como que a pessoa faz parte dessa casa com tantas tarefas a escolher e chega um dia no mundo espiritual e diz que não fez nada? Porque desde a sopa, passando pela evangelização, passando pelo enxoval, quantas coisas vocês são convidados a realizar. E o próprio título da casa diz, o próprio nome, Fraternidade. Quando lemos há 2000 anos, vemos o senador Públio Lentulus procurando Jesus à noite para pedir a ele pela saúde da filha, que estava muito doente. Não porque ele achasse que Jesus ia curá-la, mas porque ele tinha interesse que ela ficasse curada, porque ele já tinha programado um casamento para ela. Um casamento com uma pessoa horrível. E quando Jesus é procurado por Públio, está lá no diálogo. Tu me procuras, senador? Seria melhor que me procurasses de dia, porque ele estava procurando Jesus à noite para não ser visto por ninguém. No seu orgulho de senador, ele não imaginava nunca ser reconhecido, mas a cura da filha ele queria. E claro, Jesus lhe fala que talvez fosse melhor que aquela cura não acontecesse, que ela seguisse o destino dela para o mundo espiritual. E ele não admite. Como que ele seria contrariado na sua vontade? Consequentemente, Jesus, não por ele, mas pelo merecimento que a sua esposa Lívia tinha, concede a cura à menina. E ela casa-se com aquele homem horrível e é profundamente infeliz. Muitas vezes, quando nós temos como alvo alguma coisa que ambicionamos, esquecemos-nos de imaginar que aquilo pode não ser a nossa felicidade, mas a nossa profunda tristeza. O nosso discernimento, muitas vezes, não consegue fazer perceber que não é o momento, ou já passou o momento, para conseguirmos aquilo que almejamos. Houve uma cantora maravilhosa, que já morreu há muito tempo, chamada Billie Holiday. Ela, desde muito cedo, foi explorada pela sua mãe, mas tinha uma voz maravilhosa. Entretanto, ela viciou-se em drogas
E a sua foi a luta de tentar ser feliz, e só apareciam homens horríveis para estar com ela. E eu tenho certeza que ninguém aqui já passou por isso, mas é uma coisa difícil você ter um companheiro ou companheira que, na verdade, não é uma pessoa correta e digna. E Billie Holiday teve vários namorados, cada um pior que o outro. Até que ela se deixou levar pelo vício, não conseguia libertar-se e acabou numa cama de hospital, algemada à cama do hospital, e foi assim que ela morreu. Mas a sua voz extraordinária permanece até hoje nas coletâneas das músicas que ela tocava. Ela tinha um baterista que tinha um cachorro, e o baterista escondia o cachorro embaixo da mesa para que a Billie não visse que ele levava o cachorro para os shows. Um dia a Billie Holiday usou um colar esquisito de penas, e o cachorro começou a latir debaixo da mesa. O cachorro latia, latia, latia. Ela parou o show, não sabia onde o cachorro estava. Ela já estava bêbada e não conseguiu voltar a cantar. O show foi terminado, o público saiu vaiando, e depois o baterista foi pedir perdão a ela, porque ele nunca tinha contado que levava o cachorro dele escondido. Até que ela disse: não se preocupe, meu amigo, eu cheguei a um ponto da minha vida que nem os cachorros gostam de mim. Ela sabia muito bem que estava vivendo o seu final, porque ela não conseguia superar as lutas interiores e o vício que ela possuía. Quando nos aproximamos de doutrina espírita, em qualquer época da nossa vida, nós queremos ser melhores, ou por nossa própria vontade, ou porque a vida está nos impondo uma modificação. E o que nos cabe perguntar é se temos conseguido fazer isso, se temos conseguido mudar o nosso destino, para que mais tarde nós não nos arrependamos. Há muitos anos atrás, um amigo do Chico Xavier ficou doente, e o irmão dele ainda era encarnado, os dois eram muito jovens, e Emmanuel disse: olha, aqui perto de Pedro Leopoldo tem uma gruta onde você vai achar uma planta que vai curar o seu amigo. E os dois foram à gruta junto com um cão maravilhoso que o Chico tinha, chamado Lorde. Era um vira-lata caramelo absoluto. Mas os três foram até a gruta com uma vela na mão. Quando estavam no meio do caminho, dentro da gruta, a vela apagou, ninguém enxergava nada, como sair. Acharam a planta e o irmão de Chico disse: Chico, pelo amor de Deus, chama o seu protetor e diz a ele para nos ensinar como sair. Porque até aquele momento eles tinham ido pelo caminho falando das pessoas que eles conheciam. O que você acha de fulano? Ah, fulano é mais ou menos. E Beltrano? Ah, Beltrano é assim, assim. Ah, eu também acho. Criando críticas às pessoas. Os dois eram muito jovens. Quando eles ficaram presos na gruta, sem luz nenhuma, Chico pede a Emmanuel: por favor, nos aponte o caminho de saída. E Emmanuel disse tranquilamente: soltem o cachorro. De vocês três, quem sabe sair daqui é o Lorde. Justamente o Lorde, que teoricamente era um irracional, sabia como sair da gruta. E o Chico contava que isso foi uma tremenda lição,
porque eles estavam indo, falando mal de um monte de gente, e quando chegaram lá, justamente o animal que não falava foi que os retirou daquela situação difícil. Na Segunda Guerra Mundial, houve um general americano chamado Montgomery. Todos os dias durante a guerra, ele escrevia uma carta para a esposa, contando o que estava se passando. E os soldados debochavam dele, mas as cartas chegavam, ela respondia às cartas. E foi assim durante os anos de guerra em que ele lutou pelo mundo livre, porque ele era um general americano. Mais tarde, depois da guerra, ele contava que o fato de saber que dava notícias à esposa e que ela responderia significou a coragem que ele teve durante todos os anos de guerra. Quando nós nos aproximamos da doutrina espírita, em muitos casos, queremos saber o que aconteceu com os nossos familiares que já partiram. Mas nem sempre eles podem nos responder. Não só por falta de um médium que os receba, mas também porque depois que eles desencarnam, eles encontram outros compromissos. Eu já conversei com pessoas que lamentavam: meu avô, que meninava, nunca mandou uma carta, nunca mandou uma psicografia. E depois os amigos espirituais diziam: este avô nem pode, porque ele fez coisas na Terra que os netos não sabem, e quando ele saiu do corpo, ele reencontrou as pessoas que ele prejudicou. Então, como pensar na família se ele escondeu da família tudo que ele havia feito? Nós temos que serenamente acreditar que aqueles que partiram estarão sempre do jeito que nós nos lembrarmos deles. Lembremos do tempo feliz, das risadas, das alegrias, e onde eles estiverem, não importa o tempo que tenha passado, eles se sentirão envolvidos pela nossa lembrança e poderão recomeçar, como nós também continuamos até o dia que nos encontremos. O Chico gostava muito de ir ao cemitério para pensar. Um dia ele estava sentado num túmulo fazendo uma leitura e ele viu um homem com um casaco escuro e o homem vindo na direção dele. Este homem cheirava bebida e ele imediatamente pensou: meu Deus, é um desencarnado sofredor. Quando o espírito chegou perto dele, disse assim: eu sou sim um sofredor ainda, desencarnado sim, mas sabe por que eu bebo? Porque eu tenho a tarefa de retirar dos túmulos os espíritos que se recusam a se afastar dos seus restos. E ele disse: meu amigo, só bebendo. E o Chico deu toda a razão para ele. E o Chico pensou: meu Deus, se eu tivesse essa tarefa, eu ia beber também. Era uma alma desencarnada que os nossos irmãos umbandistas chamam de Exu, mas cada um tem a sua responsabilidade, a sua tarefa. Por isso não existe razão para preconceito de nossa parte com nada nem com ninguém. Infelizes de nós se temos preconceito, porque nós então não acreditamos em reencarnação. Amanhã estaremos vivenciando aquilo que hoje estamos apontando no outro. Não podemos fazer isso de forma nenhuma. Em Araguari, há muitos anos atrás, uma jovem estava num piquenique com amigos e um enxame de abelhas veio sobre eles. A única pessoa que morreu foi a moça chamada Maria Amélia. E foi uma comoção em Araguari, porque as abelhas atingiram-na diretamente. Os outros não sofreram nada.
Os amigos espirituais contaram que ela, na época do Brasil colônia, se apaixonou por um primo, mas o primo tinha uma noiva. Quando a noiva chegou à fazenda, a Maria Amélia, daquela época, começou a pensar: o que eu vou fazer para afastar essa noiva do meu primo? Porque eu quero ele para mim. Ela andou pela fazenda e percebeu que havia uma grande árvore com um enxame de abelhas tremendo. E teve a ideia: minha querida, você vai se casar com meu primo, você é praticamente minha prima, vamos passear a cavalo? Vamos! Quando ela chegou próximo à árvore, ela chicoteou o cavalo da moça, o enxame de abelhas veio e se lançou sobre a noiva do jovem, matando-a imediatamente. Passa-se o tempo e Maria Amélia reencarna em Araguari, vai a um piquenique e resgata o seu débito, sendo a única a morrer picada pelo enxame de abelhas que naquela tarde tão linda invadiu o piquenique em que ela estava. Somos o passado em forma de presente. Aquilo que nós não conseguimos é porque nós tiramos do outro. Hoje estamos solitários, mas quantas pessoas que se amavam nós devemos ter separado pelos nossos interesses. E aí aquela pessoa que nunca encontra um companheiro ou uma companheira, é aquela pessoa que anseia ter filhos e nunca os tem, porque solidão é pausa de reajuste afetivo. É uma vida, às vezes mais de uma vida, em que estamos solitários para reaprender a amar. Amar de verdade, porque senão nós não estaríamos na Terra novamente, estaríamos no mundo espiritual. Havia uma senhora do Ceará cujo único filho tirou a própria vida. Ele tinha 21 anos e ela sofria tremendamente a ausência dele, e um dia alguém disse a ela: vá ao Chico Xavier. Mas ela começou a ler algumas coisas e pensou: meu filho é um suicida, ele não vai conseguir se comunicar, porque ele tirou a própria vida. Entretanto, ela foi, porque a saudade era grande demais. Ela chegou tão de madrugada, eram 30 fichas que eram distribuídas para conversar com o Chico. Ela chegou tão cedo que ela pegou a ficha de número 1. Ela foi para o hotel descansar, mais tarde ela chegaria para conversar com o Chico. Na hora que ela chega, um carro caríssimo para na porta do Chico e uma mulher desesperada salta do carro. Meu Deus, as 30 fichas já foram distribuídas, eu sou uma infeliz. Eu perdi 2 filhos num acidente de carro e achei que vinha a tempo de pegar uma ficha para conversar com o Chico. E todas as fichas foram colocadas. Aquela mãe pensou: meu Deus, ela perdeu 2 filhos, eu perdi 1. Ela chegou não a tempo, eu tenho a ficha de número 1. Meu filho é um suicida, provavelmente não vai se comunicar. E aí, aquela mãe pegou a ficha de número 1, estendeu para aquela outra mãe e disse: eu tenho aqui a ficha de número 1, fique com ela. E voltou para o hotel. Eu vou perguntar a vocês: se você tivesse uma ficha de número 1 para conversar com o Chico, você cederia a outra pessoa? Silêncio. Mas ela entregou. Voltou para o hotel para fazer a mala, porque ela não tinha mais ficha para conversar com ele. 2 horas da manhã, o funcionário do hotel bate no quarto dela. O Chico Xavier está chamando a senhora.
Eu? Não, deve ter um engano. Eu tinha a ficha de número 1 para falar com ele, mas entreguei a uma outra mãe que tinha perdido 2 filhos. Não, não é engano não. Ele disse o quarto onde a senhora estava, o seu nome completo, vamos que eu levo a senhora. Na hora que ela entrou, o Chico começava a ler. Minha mãe, você sabe, eu não podia estar aqui. Eu tirei minha própria vida. Mas quando você estendeu a ficha de número 1 para aquela outra mãe, Emmanuel apareceu e disse: vem, meu filho, sua mãe precisa saber de você. E eu vi minha mãe para dizer que eu morro de arrependimento pelo que eu fiz, que nós vamos nos encontrar de novo um dia, mas para dizer que foi o seu gesto de amor na direção da outra mulher que me tirou de onde eu estava. E eu pergunto, meus amigos, a todos nós, que ficha número 1 nós temos na nossa mão que nós estamos impedindo de estar com o nosso semelhante? Porque a doutrina espírita é isso, é você doar, é você saber que o seu dia chegará, mas se você pode ajudar o outro, você vai ajudar o outro. Porque doutrina foi a verdadeira beleza que surgiu na sua existência e tornou você uma pessoa diferente e muito melhor. Nós precisamos nos transformar de verdade. Não adianta teoria, tem que haver a prática, o dia a dia, o sorriso, o olhar que vai enxergar o outro, a quem nós vamos perguntar: eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Às vezes, dentro da família, não se faz isso. Imagine fora. A pandemia nos ensinou que a nossa família não era perfeita, que os nossos filhos não eram maravilhosos, como nós imaginávamos, não eram os primeiros alunos do colégio, porque juntos estávamos e juntos começamos a nos perceber. O que os idosos sofreram na pandemia não está no gibi. E não foi por causa do Covid, não. Foi pela solidão. Foi porque estavam dentro da casa dos seus filhos e netos, mas pareciam pessoas estranhas. Hoje, a pessoa quer que o idoso fique na frente da televisão, quieto, comendo pipoca. E se ele for diabético, não pode comer pipoca. Então, olha, fica quieto, não dá trabalho, não pode ser assim. Porque é nessa relação familiar que nós vamos reencontrar o passado para construir o nosso futuro. Doutrina espírita nos ensina isso. Mas é preciso ler, estudar, preocuparmos-nos com a nossa mudança. Eu sempre digo às pessoas, se doutrina espírita não te tornou uma pessoa melhor, tem alguma coisa errada com você. A doutrina está sempre acima, tem todos os ensinamentos para nós, mas nós precisamos abrir nossa alma para o trabalho, a sensibilidade, o carinho, enxergar qualquer pessoa como um semelhante nosso. De vez em quando pensar nos moradores de rua, que às vezes nos rogam uma ajuda e nós nem imaginamos o que eles passam, mas sabemos das necessidades deles. Há aquele trabalho que ninguém quer. Esse é o trabalho que nós vamos realizar. Quando a irmã Dulce desencarnou, Dr. Bezerra contou que ela apresentou-se e disse: eu quero trabalhar. E Dr. Bezerra disse a ela: mas irmã, a senhora acabou de retornar da Terra. Descanse. Não, eu trabalhei minha vida inteira, eu quero trabalhar.
e me diga, a senhora pode escolher o que a senhora quiser. Eu quero um trabalho que ninguém queira. E foi trabalhar com as almas suicidas no mundo espiritual. De forma equilibrada, a igreja a tornou santa, porque realmente, para os padrões da terra, ela é. Porque não se deixou jamais levar por desculpas de que era baixinha, doente, problemática, de jeito nenhum. Ao contrário. Havia um comerciante que alugava um galinheiro dentro do convento onde ela morava. 100 galinhas estavam ali. Um dia o comerciante voltou de viagem, olhou o galinheiro vazio. Irmã Dulce, cadê minhas galinhas? Cumpriram a sua missão na terra. Ele já viu que alguma coisa tinha acontecido. Ela transformou as 100 galinhas em canja, em sopa, para as pessoas de rua que ela levava para dentro do congresso. O homem quase infartou, mas ela, com a maior tranquilidade, disse: cumpriram a sua missão na terra. Morreram para serem alimento às pessoas. Meus amigos, há uma história maravilhosa acontecida há muitos anos. Havia um general americano na guerra chamado Douglas MacArthur. Ele tinha 2 metros de altura. Foi ele que assinou pelos Estados Unidos naquele porta-aviões, a rendição do Japão. E ele, 2 anos antes, tinha sido expulso pelos japoneses numa batalha. Ele subiu num pequeno avião, virou-se para os japoneses e disse: eu voltarei. E voltou para ganhar a guerra. Mas aos 18 anos ele conheceu sua esposa. Ela tinha 14. Naquela época, ninguém tirava uma moça para dançar sem pedir permissão ao pai e à mãe da moça. E ele, então, num baile do exército, pediu ao pai e à mãe da moça para tirá-la para dançar. E os pais concederam. Ele era um tenente ainda, e lá vai ele dançando com a moça. Aqui uma dica para os apaixonados. No meio da mesa tinha um copo com amendoins. Ele passa, pega o copo, continua a dançar com ela, enche a pequena mão dela de amendoins, olha nos olhos dela e diz: como eu queria que fossem diamantes. Ela se apaixonou por ele no ato. Porque qual é a mulher que vê amendoim na mão, pensa em diamante e não se apaixona? Na hora. Casaram-se, viveram juntos a vida inteira. Ele foi à Segunda Guerra, ele foi à Guerra da Coreia, um homem de uma coragem absurda, extraordinário. Um dia, terminada a Guerra da Coreia, ele estava em casa, ele sente uma dor no meio das costas, insuportável. E aí, ele vai ao médico, e o médico diz a ele: naquela época, o senhor tem câncer na medula e não tem cura. Daqui a 4 meses, o senhor morre. Ele voltou para casa com aquela serenidade que só ele tinha, apesar de ser um militar rigoroso. Botou um disco, tirou a esposa para dançar. E no meio da dança, para surpresa dela, ele coloca na sua mão um colar de diamantes. E olhando-a, ele diz: eu daria tudo para que fossem de novo amendoins. Meus amigos, sejam diamantes ou amendoins, que a vida nos dê, vamos seguir confiantes,
porque Jesus é o amigo de todos os nossos dias. Na hora mais difícil da nossa existência, as forças do bem estarão conosco e nós precisamos acreditar nisso, ter a certeza disso. E eu sei que daqui a um ano, quando retornarmos ao Maranhão, vocês e eu estaremos ainda mais felizes, melhores e mais amigos de Jesus. Me lembrei de uma música antiga da doutrina espírita que diz: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muito obrigada. Obrigada, queridos, pela generosidade, pela paciência. E agora vou à palavra do querido amigo Raul Teixeira. Okay. Meus amigos, boa noite. Na nossa casa, muita gente quer notícia dos seus mortos. Muita gente mesmo. E eu não tenho notícia para dar. Um dia falei com Camilo, meu guia. Meu filho, é que as pessoas não sabem a doutrina. É natural. Muitos espíritas não lê, não estuda, como os outros. Por isso, muitos espíritos não conseguem dar notícias para a família. Muitos espíritos, depois da desencarnação, eles encontram a verdadeira família no além. E a verdadeira família tem planos para ele. Ele não esquece da família de sangue aqui. Entanto, ele tem compromisso com a família espiritual. Muitos espíritos não conseguem dar notícias porque eles encontram-se
aparvalhado no mundo espírita pelo remorso. Muitas vezes a família não sabe dos remorsos deles. A família não sabe da vida íntima dele. Aí ele não tem mérito para vir à mediunidade para trazer notícias. Muita gente não sabia. Muita gente espírita não sabe dessas coisas. Muitas esposas querem notícia do marido e o marido não pode dá-las. Muitos pais querem notícias dos filhos. Muitos filhos não podem dá-las. O plano espiritual tem suas leis. Eu sou de uma família, 6 irmãos. Eu sou o último dos filhos. Nunca vi meu irmão desencarnado. Nunca. Gêmeos, eu vi um gêmeo. Quando eu vi no plano espiritual, eu queria abraçá-lo, meu irmão. Ele me olha, eu traduzi nos olhos dele raiva de mim, raiva. Os benfeitores, meu filho, ora só. Ele não pode falar com você como irmãos de almas. Ele ainda tem raiva de você. Graças a Deus, eu vi a minha mãe. Graças a Deus. Meu pai. Ora, meus irmãos, nunca vi. Só esse que tinha raiva de mim. Entanto,
muita gente quer que eu fale com os benfeitores. Eu queria notícias da minha avó, do meu marido, da minha mãe, meus filhos. A doutrina nos pede calma. A doutrina nos pede calma. Se nós formos merecedores, a notícia virá ou não virá. Vejo muitas vezes os parentes ao lado do parente encarnado. Ele não pode dar notícia e ele está ao lado do parente. Ele não pode, porque não é que os espíritos não podem, os encarnados não merecem o parente desencarnado está ao lado. Agora, ele não pode falar, porque o parente encarnado não merece. O mundo espiritual tem suas leis. Por isso, vamos viver de modo que eu possa ter direito à notícia dos meus caros entes. Não adianta, porque no mundo espiritual não tem jeitinho. Ouvi a história da Maíse. A mãe que tinha o número 1 para falar com o Chico, o amor ganhou de largada. O amor. Por isso, o filho suicida
veio falar com a mãe pelo amor da mãe. No plano espiritual, a lei é o amor. Eu vi velórios, eu vi muitos parentes chorando na beira do caixão, com remorso. Muitos filhos desprezaram a mãe, desprezaram os pais. Na hora da morte, chega o remorso. Choram muitos. Por isso, nós precisamos aprender a viver na terra. Se a raiva nos chega, tudo bem, vai pro banheiro, um banho frio, e não deixa a raiva subir a cabeça. Vejo na televisão, dos jornais, mãe matando os filhos. Filho matando mães, matando os pais. Raiva. Depois, se o sangue esfriou, remorsos. Remorsos. Nós todos temos raivas, temos mágoas. Agora, todos nós sabemos o remédio, a oração, a página no livro, a página do Evangelho, ou pede um passe. Todos nós sabemos onde está o remédio para a raiva. Para melancolia.
Não adianta culpar a vida. A vida é a vida. Todos nós temos a nossa própria vida. Por isso, meus irmãos, nossos parentes, quando desencarnam, eles encontram-se com as famílias espirituais. Essas famílias muito grandes, muitos parentes nossos vêm para o corpo, deixando no plano espiritual obras, deixando a família espiritual cuidando dessa obra. Quando ele morre, ele vai ter a obra. Muitos parentes nossos, essa avó linda, ela veio para nos educar meus pais. Depois, tarefa realizada, ela volta. E volta com orgulho. Se nós somos cientes da verdadeira vida, vamos agradecer a Deus por esse espírito que foi minha avó, que foi meu avô, que foi meu pai, que foi minha mãe. Nós, espíritas, temos um tesouro nas mãos. Tesouro que somente lido ou estudado para fazer o feito que eles fazem quando nós
estudamos ou lemos esse tesouro. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse ano faz 160 anos. 60 anos, 160 anos, como a luz para o mundo. Muitos espíritas não conhecem essa obra. Conhece no Evangelho do Lar, muitas vezes, a página viciada, e você não pode estudar o Espiritismo no Evangelho de Jesus. Vamos estudar o Evangelho. Podemos fazer leituras. Agora, estudar mesmo que é bom. Aí, nesse Evangelho, encontramos Jesus para nossas vidas. Encontramos Jesus como conselheiro, como amigo, como nosso pastor, como sol das nossas vidas. Por isso, meus irmãos, leiamos, estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tesouro, essa luz, quero agradecer a Jesus por esse dia de hoje. Quero agradecer a vocês que acorreram aqui para fazermos esse banquete, esse banquete de luz, porque quando nós
vamos à casa espírita, os benfeitores estão nos esperando com os passes. Muitas vezes chegamos ao centro espírita com dor de cabeça, chateado, como o passe que nós recebemos na porta, a dor passa, a chateação passa. Estamos maravilhosamente bem quando fomos à casa, fomos alentados pelo Evangelho de Jesus. Como estamos aqui ao chegarmos em casa, abraçamos os parentes que não vieram. Você perdeu um banquete. Você foi no centro, é um banquete. Um banquete de luz. Por isso, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus. Agradecer a casa espírita. Agradecer pelo trabalho espírita, agradecer pela nossa casa, onde moramos com nossos parentes. Vamos agradecer pela saúde. Vamos agradecer pelo trabalho profissional. Quero agradecer a Deus por esta noite linda. Assim seja.